E a reflexão de hoje diz o seguinte: a vida às vezes nos traz situações muito parecidas, sabe? Repetidas. E que precisamos aprender com isso. A gente fica pensando, o que eu levo disso? Sim, nós precisamos encarar como uma oportunidade em resolver os problemas. Identificar esses padrões, essa repetição e reconhecer é o primeiro passo. Tem um livro tibetano do Viver e do Morrer que traz uma autobiografia em 5 capítulos que eu quero agora partilhar com você. E diz mais ou menos assim. Capítulo 1. Ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim caio. É um hábito. Os meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Capítulo 5. Ando por outra rua. E o que eu mais desejo é que você perceba os buracos, assuma que cabe a você encontrar um novo caminho, abra o seu coração e ande por outra rua. Bem-vindos. Você sabe, o nosso programa sempre, todo sábado, e eu já quero te agradecer a companhia, a fidelidade, a audiência, todo sábado à noite aqui com a gente, na TV Aparecida, com De Papo com a Amanda. Aqui a gente traz música boa, aqui a gente bate papo, conversa, tem gastronomia, tem um pouquinho de tudo, tem muita reflexão, muito desenvolvimento, muito conhecimento. E aí a gente se pergunta: por que eu tenho que saber tudo isso? Porque histórias curam histórias. E para falar sobre esse processo de desenvolvimento humano, nós vamos receber ele, que é presidente e fundador do maior instituto de formação de coaches do Brasil. Professor convidado da Universidade Ohio, uma das maiores escolas de negócios do mundo, gente. Já vendeu mais de 15 milhões de livros. Vem também hoje para lançar o meu livro, publicado pela sua editora IBC. Meu amigo, meu querido, José Roberto Marques, bem-vindo! Obrigada por estar aqui com a gente, viu? É maravilhoso. É maravilhoso. Fique à vontade, muito obrigada. Olha, ela é advogada, professora, treinadora e coach de carreira. Rosimar, vem pra cá, meu amor, bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada a você por estar aqui com a gente. Ele é gerente da editora IBC, diretor da faculdade IBC, de coaches, de escritores. Ele é maravilhoso, gente. Editor do meu livro e a gente tem muito para tricotar aqui. Mário Frazão! Obrigada. Tá lindo, hein? Muito obrigada. Ele é gerente de marketing do IBC, especialista em redes sociais e conteúdos para coaches. E como a gente precisa disso, né? David, vem pra cá. Tudo bem? Boa noite. Bem-vindo ao nosso programa, viu? Olha, gente. Camille, Amanda, que honra. Que prazer ter você aqui, muito viu? Obrigada pelo convite, estou muito Parabéns feliz. pelo teu trabalho, por tudo que Obrigada. você está construindo. Obrigada. Todo mundo aqui te adora. É ou não é, Mário? Obrigada, O vocês Mário são falou, maravilhosos. eu adoro, acho ela incrível. Tô honrado de te conhecer. Igualmente, muito obrigada. Estou muito feliz. Quero dar uma boa noite para o pessoal de casa e dizer que é sempre bom cantar, né? Para mim, ainda mais. É inexplicável o que eu sinto quando eu canto. Então, eu sou grata a Deus eternamente por esse dom e poder compartilhar com vocês esse amor pela música, boas mensagens, é sempre muito gratificante. Você sabe que quando a gente foi escolher os convidados do programa de hoje, a gente disse, nós vamos falar sobre desenvolvimento humano, né? Nós vamos falar sobre comportamentos, ações, nós vamos falar sobre amor, porque é o que move a vida, é o que nos move. Então a gente quer uma pessoa que fale da culinária, da gastronomia com amor, uma pessoa que cante com amor, lindo. uma pessoa que, né, cada um em sua área, desenhe o amor dessa forma plena. E por isso que nós te escolhemos, porque Deu tudo você certo. passa isso, o quanto você ama o que você faz. Muito obrigada de verdade. Fique à vontade, daqui a pouquinho nós Tá vamos ótimo. papear Tô por bastante. aqui. E agora, eu tô recebendo ele, quando eu disse que a gente escolheu a dedo, é verdade, gente, porque ele faz, sim, com muito amor, André Aquino, e isso faz a diferença na gastronomia, obrigado. Faz toda a diferença. Até porque eu acho que a cozinha é onde a gente reúne os amigos, não é, né? É isso? verdade. Pra gente bater papo. Tem lugar melhor da casa do que a cozinha? Não
tem. Não É uma tem. delícia, né? Aí com uma música boa ainda. É maravilhoso. Seja muito bem-vindo ao nosso Obrigado. programa. Eu estava dizendo a ele que a gente conhece ele do Bake Off, do SBT, fazendo muitos doces, né? Aí eu disse, a sua especialidade é doce? Você vem de uma formação de fazer doce? Você falou, não, faço tudo. Faço tudo. Na verdade, eu nunca fui confeiteiro, mas a gente conta isso depois. Mas enfim, a confeitaria caiu na minha vida e óbvio que eu aprendi a gostar, a amar e trabalhar com isso também. Mas uma cozinha quente sempre foi uma André, você paixão. vem de uma família de pessoas que lidam com a culinária como profissão, não? Eu vou ter que magoar minha mãe? A minha mãe detesta... Mãe, um beijo pra você. Como que é o nome da mãe? Áurea. Áurea, um beijo, Áurea. A minha mãe Tamo juntas, Áurea. é uma psicóloga, então ela foge totalmente da cozinha. Então eu aprendi a gostar por gostar. De amar interessante. cozinhar mesmo. Que interessante. Você lembra no início, assim, da sua aptidão, o que mais você fazia? Olha, eu aprendi a gostar muito por causa dos meus filhos. Então eu lembro que os meus filhos, um dia, onde eu aprendi a gostar, eles precisavam fazer uns biscoitinhos para levar para a escola e eu fiz esses biscoitinhos. Naquele momento eu falei, olha, eu gosto desse negócio de cozinhar. E aí foi ali que eu comecei a desenvolver. E é assim, é claro, uma profissão, mas é também uma terapia, né? Muita gente traz aqui para o momento de cozinhar, quando tá com a cabeça muito cheia. Ai, vou tomar um vinhozinho, vou fazer um risoto. É um momento para você também desestressar. Sim. Não deixa de ser um hobby, né? Sim, e até uma brincadeira com o pessoal que a gente vai entrevistar hoje, é difícil a gente pensar de barriga vazia também, né? Então, Será que a turma aqui tem aptidão? Jamile, você cozinha? Eu cozinho. Sério? Sério, eu adoro cozinhar. Minha mãe já é do seu time, do time da mãe dele. Pode da cozinha, assim, alucinadamente. E eu já sou o contrário. Sempre que posso, faço uns doces, umas tortas. Adoro. Rosemar cozinha? Eu cozinho. Não é a Salgados, minha parte. doces? Salgado. Doce eu não sei fazer, não. Eu só sei fazer brigadeiro de comer com colher. Não mas tenho é aquela bom também. paciência Tá de bom. enrolar Tá o ótimo. beijinho, o brigadeiro. Mas a comida para a família é uma coisa que eu coloco muito amor quando eu faço. Não é o dia a dia. Mas assim, a feijoada, caldeirado, peixe. Eu cozinho Ô, Mário, tem sentido isso que eu falei? André, vou te pedir licença. Ó, toda. vocês estão participando do papo. Podem interferir, contar uma situação, perguntar alguma coisa a hora que quiserem, tá bom? Ótimo, obrigado. Ô, Mário, me diz, isso que eu falei procede? A pessoa pode desestressar na cozinha? Ela pode usar aquilo ali para trabalhar emoções também? Eu acho. Eu acho que o momento que eu tô cozinhando é o momento que eu penso melhor. Depois de um dia muito estressante, eu cozinho quase todos os dias. Então, o meu momento de fazer, por exemplo, o jantar, é o momento em que eu resolvo a maior parte das minhas pendências do dia. Então, enquanto eu estou cozinhando, o processo de preparar os alimentos é o meu processo de me organizar mentalmente. E a rotina da cozinha, cada um leva alguma coisa lá para dentro, né? Eu resolvo meus problemas cozinhando. Eu acho que é uma forma de eu me organizar também. Faz parte. David não tem cara que cozinha. Cozinho quase todos os dias. Sério? Faço almoço e janta O categoricamente. Zé deve fazer um sanduichinho fit. Não, eu faço almoço e janta quase todos os Olha dias. que legal. Eu amo cozinhar, então aplicativos de pedido de comida é muito raro. Porque eu não gosto da experiência, eu gosto da experiência da comida fresca, eu gosto do processo em si, de picar os alimentos, enfim. É muito Assim como o Mário falou, acho que é o momento em que eu repenso todas as coisas do meu dia e resolvo algumas questões internas também. E que lindo o homem também entrar, né? Porque antes a cozinha era uma coisa muito da mulher, né, Zé? E hoje o homem... Você também não tem cara que deve saber fritar um ovinho. Nem. Acho que você acertou, viu? A gente tá junto, irmã. Estamos juntos por aí. Olha, hoje você tá com um time grande aqui. Eu posso dizer que eu já faço parte do time. Só falta o André e o Jamile, ó, pra completar o seu Eu time. já tenho um livro. Então, Eu já tô posso de olho entrar no Jamil, viu? Gente, sejam muito bem-vindos. Zé, vamos bater um papo, assim, eu acho que é muito importante, né, para quem está em casa. O programa é feito para isso, né, para levar, para a gente falar de comportamento, para levar conhecimento, autodesenvolvimento para quem está em casa, para pessoas que não têm, às vezes, oportunidade em fazer uma imersão incrível como a de vocês, pela nossa TV aqui, eles conseguem absorver um pouco do que a gente passa. E aí eu queria começar te perguntando sobre essa importância. Por que é tão fundamental a pessoa se
se conhecer, trabalhar o seu desenvolvimento e se curando para depois se relacionar com outras? A nossa mente, ela funciona com os nossos significados. E autoconhecimento é encontrar um extraordinário significado sobre o si, sobre o outro, sobre a família, sobre o mundo. É mais ou menos assim. Se eu vejo as coisas boas, por que eu vejo as boas? Porque eu tenho significados. E os significados, eles nascem da nossa história. A história que você conta da sua história faz você ter os significados. E a boa notícia, que não importa se a história é maravilhosa, mais ou menos maravilhosa, ou não é maravilhosa, nós podemos aprender, né, a dar grandes significados. Porque podemos celebrar e comemorar tudo que é bom e podemos transformar veneno em antídoto, sempre. E numa linguagem comportamental, nós aprendemos a ressignificar as coisas. Então a vida nos traz muitas coisas maravilhosas e outras muito difíceis. E a nossa tarefa de evolução, de autoconhecimento, é buscar o sentido positivo. O veneno transformar em antídoto. Esse é o grande barato da vida. Mas você acha que existem pessoas que trazem isso? Puxa, mas a minha vida tem muito veneno, a minha vida é complicada, as coisas não dão certo pra mim, eu começo a fazer uma coisa, não vai, meu marido me deixou, eu fui, né, mandada embora do trabalho, e parece que quando vem as coisas difíceis, elas vêm a cavalo, vêm todas de uma vez. Isso é um olhar, como é que a pessoa... você acha que isso já é um olhar que atrai essas coisas para si, porque ela já é pessimista? Ou é a forma exatamente de ver o que o Zé está dizendo do poder do significado? Eu penso que a maneira que nós temos de ver o mundo, e essa maneira, esse cenário mental, muitas vezes ele precisa ser transformado, modificado. A gente vai acostumando com as coisas da vida. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós vamos recebendo os boletos do mundo e a gente começa a pagar. E a gente paga o nosso, paga do vizinho, paga da família e vai pagando todo mundo. E como na história do João e Maria, a gente sai para uma floresta e a gente carrega um saquinho de pão para colocar as migalhinhas no caminho para poder voltar para casa. Mas chega uma hora que os bichinhos da floresta, eles comeram essas migalhinhas e a gente não consegue mais voltar para casa. São tantas responsabilidades que vêm do mundo e a gente aceita como nossas, que a gente não se reconhece mais. A gente não sabe mais voltar para casa. A gente se olha e fala, quem sou eu? Para onde eu vou? Onde eu estou nesse momento? É casa, carro, apartamento, filho, família. E você de verdade? Quem que você é? Você é as coisas que você tem, as coisas que você vive? Ou você tem uma conexão profunda com você que te faz encontrar um caminho para poder se localizar dentro dessa floresta e buscar um lugar de luz? Talvez a gente chegue aí nesse papo, Mário, a dizer o quanto a gente muda. A gente muda de uma semana para outra, de um ano para outro. Aí você diz, puxa, mas há 20 anos atrás eu gostava tanto disso e agora eu não gosto mais. De vez em quando a gente tem que sentar, organizar o pensamento e fazer uma atualização de identidade. E nós estamos chegando no fim do ano, que eu acho que é um momento bem propício para isso. E eu acho que a gente precisa ter um novo olhar para a mudança, Amanda. Porque a gente se acostumou a ver a mudança como uma coisa ruim. Não tem aquela frase, eu sou assim, não mudo, e eu sou a mesma pessoa. Isso é uma coisa ruim. A gente precisa aprender a ver a mudança como uma coisa boa. Se uma pessoa passou 5, 10 anos e ela diz que ela continua sendo a mesma pessoa, é porque ela perdeu a oportunidade de evoluir, ela perdeu a oportunidade de melhorar. Então a nossa mudança é uma evolução contínua que a gente tem que abraçar. E mais que isso, a gente tem que planejar a nossa mudança. O que eu quero melhorar no próximo ano? Eu quero evoluir academicamente, eu quero evoluir nos meus relacionamentos, eu quero subir um degrau na minha carreira. Então a gente também planeja as nossas mudanças, né? A gente vai almejando, buscando e planejando as nossas melhorias. Isso também é legal. E faz parte, né, David? Você se interessou porque hoje você trabalha no time, mas você se interessou talvez em se conhecer um pouco mais quando? Você teve uma baixa para chegar, né, a sombra para chegar à luz, ou foi de forma orgânica? Bom, a minha história com o IBC tem muitos anos, né? A minha formação inicial é em letras. Sempre me interessei muito por autoconhecimento, desde sempre, porque sempre gostei muito de leitura, enfim. Mas quando eu me conectei com o IBC pela segunda vez, eu estava passando por um momento de transição, de vários momentos, transição de carreira, e precisando me conectar mais comigo mesmo e com pessoas, com
com novos projetos, novos propósitos. Foi aí que eu acabei me redescobrindo e me reorganizando e me reencontrando novamente na vida. Porque eu acho que o mais importante, que o Mário falou, é aprender que a vida é feita também de processos. A gente precisa enxergar a nossa vida, o nosso dia a dia, como enxergar que existem processos e que nós precisamos passar por eles. Nem sempre é fácil, mas existem vários métodos, vários meios e várias formas para você conseguir aliviar isso, inclusive se misturando e estando junto com pessoas que vão te ajudar a desenvolver, né? Aí fica mais fácil, como é o nosso caso aqui no IBC, porque nós acabamos convivendo muito, tanto com a equipe quanto com os nossos alunos. Então, acaba se gerando um ecossistema, né? Zé, muito se fala, você fundador, presidente da maior instituição que forma, de formação de coaches do Brasil. E muita gente ainda tem essa dúvida. Qual que é a diferença de um coach e de um psicólogo? Coaching, psicologia, como é que é isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta do século. Coaching é um processo, é um método de acelerar resultados, metas e objetivos. Quando eu falo em coaching, eu falo em performance. O coaching olha para o futuro, se concentra muito no presente, projeta e constrói. É como se eu quisesse trazer o futuro para o presente, ou muito próximo do presente. Então, essa metodologia, que é uma tomada de consciência de quem eu sou, para o que eu quero agora, isso é coaching. O foco é no futuro, trazer para o presente. E a alma é performance, alta performance. Terapia e psicologia é um processo onde você elabora a dor emocional e o foco é para o passado. Então tem uma diferença assim, bem grande. O foco da terapia é para o passado, para você ter uma percepção hoje, elaborar a dor emocional. O coaching é o foco para o futuro, para trazer para o presente e performance. Dor, doença, transtornos mentais, terapia, psicoterapia. Coaching, meta, objetivo, performance, atemporalizar o tempo, fazer as coisas mais rápido, ter um personal trainer da mente, um apoiador, um motivador, uma pessoa que gera reflexões profundas. Se é verdade que nós precisamos saber contar nossa história e o presente é o passado, o coaching é pegar esse presente que é o passado e focar para o futuro. Então tem uma diferença muito forte. Performance, elaborar a dor emocional, presente, futuro, presente, passado. Com essa explicação fica bem simples de entender. São coisas complementares, maravilhosas, mas bastante diferentes. E nós, no IBC, adoramos fazer tudo isso com amor. Eu falo com alma, né? Coaching com alma, que é coaching com amor. E se as pessoas tiverem essa diferença, que é muito simples, você verdadeiramente vai entender qual o processo que você precisa. Saúde mental, psicologia, performance e resultados extraordinários, atemporalizar o tempo, coaching. Jamile, como é que você cuida de você? Dos seus altos e baixos, dos seus desafios? Você já fez terapia? Você lê muito? Você já fez algum curso, alguma imersão dessas de autoconhecimento? Eu nunca fiz nenhum curso de imersão. Tenho bastante interesse, viu, Zé? Se quiser me chamar, toma aí. Mas a minha vida sempre foi muito baseada assim, na minha fé. Desde sempre, assim, minha vida foi um desafio desde sempre. Eu vim de uma comunidade do Rio de Janeiro, então a minha vida era diariamente lutar, superar, lutar e superar. E a minha história, eu consegui, através da fé, pegar todos esses desafios, todas as problemáticas, tudo que a gente vivia, eu e minha família, e transformar isso em degraus para ir adiante. E aí eu fui caminhando, assim. Mas no meu dia a dia eu oro, converso muito com minha mãe. Minha mãe é minha terapeuta, assim, ela tá bem ali, escondidinha. E aí eu vou seguindo. Ela tocou num ponto, Zé, que você fala, que é o tema da minha palestra, que é feita junto com vocês, do IBC. Sua vida pode se transformar a partir de você. E você traz muito isso também, né? Às vezes você tem uma família, você nasce em uma família que tem suas cicatrizes, seus desafios.
enraizada em algumas coisas e você diz, meu Deus, será que eu estou fadado, né, a viver a escassez, ou a viver assim, ou a viver relações de briga? A gente não sabe, a gente nasce em berços que a gente às vezes não escolhe. Às vezes não, a gente não escolhe. E aí você sempre diz, a partir de você as coisas podem ser diferentes. Você não tem como construir o que passou, mas você pode construir daqui para frente. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Vou começar com uma super frase. Quem diz para você que não é você enviado nessa família por Deus, pelo inconsciente coletivo familiar, ou até mesmo pelos ancestrais, para restaurar, ressignificar, transcender, curar as maldições familiares, curar as crenças limitantes. Muitas vezes, a gente vive uma vida de vitimização e, na verdade, isso pode ser um chamado. E qual é esse chamado? De estar nesta terra para reconstruir essa família. E quando você muda essa história, você começa literalmente umas novas crenças para a família. E quando você olha para trás, você tem um processo de cura de presente, de passado e futuro. Quando nós honramos e respeitamos as nossas raízes, e isso para mim é o primeiro passo da evolução do ser humano, nós precisamos honrar e respeitar a nossa história, a história dos nossos pais, indiferentemente que seja a história, porque o que eu acredito que os pais vieram fazer na Terra, dar origem aos filhos. O resto é lucro. E se não tiver o lucro, aceita o chamado, porque é com você. É você que veio aqui para fazer tudo isso. E eu verdadeiramente acredito nisso. E outra coisa poderosa, que quando eu honro e respeito meus pais, a minha história, o meu nascimento, eu aprendo a parar de julgar. O não julgamento, na nossa corrente, na nossa metodologia do self-coaching, também é algo muito forte. Suspenda todo tipo de julgamento e se torne uma pessoa curiosa. Quando eu julgo, eu paro de aceitar uma outra possibilidade. Eu falo assim, as pessoas que estão nos ouvindo agora, se elas estão abertas e receptivas, elas estão aprendendo. Se elas estão julgando, elas não estão nos ouvindo. E como ninguém é evoluído 100%, se não estaríamos no céu, é bem interessante a gente estar aberto e permissivo a aprender mais, sem julgar e ficando curioso. Por que as pessoas são diferentes? Porque você não cozinha e muito menos eu. Mas a galera aqui, agora eu vou te contar uma fofoca. Essas duas almas que cozinham pra caramba, tem 10 a 12 anos que me prometem um jantar e até hoje. Tudo mentira, gente. Eles não cozinham nada. Para mim, pelo menos, ó, é em público aqui. Então eu vou ter que te dar uma notícia. Ele já cozinhou para mim. A Amanda já jantou lá em casa. Olha isso. A Amanda passou na frente. Desculpa, Zezinho. Passei na sua frente. Olha aí, o amor de mais de 10 anos. Muito bem, gente. Olha, o nosso chefe já está preparando. Ô, chefe, o que teremos hoje? Eu nem te perguntei se eu confiei tanto no teu bom gosto, no teu amor ao cozinhar. Ó, a gente está fazendo hoje aqui 2 brusquetas de entrada, uma de tomate, enfim, e a outra com gorgonzola. Espero que todos gostem de gorgonzola. Então, vamos ver como é que vai ficar. Acho que vai ficar bom. Vamos Depois testar. temos um jantarzinho. Ah, e temos um jantar. Aí a gente vai fazer uma massa também com gorgonzola. Enfim, gorgonzola não tem erro, né? É Acho verdade. que combina sempre muito bem. Então, vamos ter Os essas duas queijinhos coisas. sempre vão muito bem, né? Muito bem. Que delícia, que delícia. Zé, você estava comentando sobre a história de honrar pai e mãe, né? Eu sei que tem muita gente que está nos assistindo aí, a gente tem um público mais velho também, pessoas que já viveram desafios com os seus pais. E não é fácil falar isso, porque teoricamente a gente tem que se dar muito bem com os nossos pais, esse é o certo, né? Mas existem as incompatibilidades e as cruzadas aí de caminho. E a gente sempre fala, temos que honrar pai e mãe. Isso você traz até no Mindset Milionário depois, que às vezes a gente trava uma prosperidade financeira honrando pai e mãe. Então eu queria que a gente pudesse agora, todo mundo, falar um pouquinho, porque eu acho que é muito importante isso na nossa vida. Acho que a gente carrega muito dos nossos pais. Riqueza é um estado da alma. E a mente é uma permissão da alma. Temos um intelecto, temos uma história, mas nós temos uma divindade. E essa divindade interior nós realmente, na minha fé e no meu conhecimento, nós somos extensão de alguma coisa.
Imagina se eu sou cristão, se eu não considerasse, honrasse e respeitasse Deus, Jesus Cristo. É a mesma história de honrar nossos pais. Como que eu vou ser uma pessoa próspera e abundante? Como eu terei uma história extraordinária? Como eu vou deixar o meu legado no mundo se eu não consigo reconhecer meu pai e minha mãe? Sobre qualquer variável, os pais sempre serão maiores que os filhos, sobre qualquer variável, porque eles vieram primeiro e depois nossos avós e nossos bisavós. Pensa se eu não honro a origem, a matriz, a raiz. Isso causa muitas incongruências, isso causa muitas lesões no pensamento e na mente. E nós somos os nossos pensamentos. Então eu quero convidar as pessoas a pensarem sobre isso. A divindade, a beleza e o poder de aceitar a nossa história tal como ela é. E uma coisa muito linda, que quando eu aceito a minha história como ela é, eu posso mudar ela. Enquanto eu não aceito, eu estou preso à vitimização. Então o maior poder do ser humano é honrar os pais para aceitar a história tal como ela é. E quando eu aceito isso, eu estou pronto para transcender isso. Uma coisa interessante, Amanda, a pessoa tem uma notícia de uma doença, ela nega a doença, ela vai perder para a doença. Eu preciso aceitar até a doença para poder vencer. E esse é o mecanismo da mente, dos pensamentos, da alma. E lembre-se, riqueza, prosperidade, continuidade é um estado da alma, é um estado divino, é um estado do ser, não do ego e muito menos da mente. Eu realmente convido as pessoas a pensarem poderosamente sobre isso. Quando eu honro meu pai e minha mãe, eu honro a minha existência. E agora eu posso mudar tudo isso. Sabe, Amanda, a gente lê nas escrituras e a gente aprende que essa honra ao pai e à mãe, ela é necessária, e a gente fica buscando como fazer. E no meio do caminho a gente encontra alguns mestres, professores e o próprio Cristo, e ele vai nos ensinando a conhecer a história dos nossos pais. Muitas vezes a gente julga por ausência de conhecimento, e o quanto a nossa sociedade hoje está limitando as conversas familiares. Aquela conversa da tia mais velha, aquela conversa de avó, para eu saber a história, a verdade da história que a minha mãe e meu pai viveram, para eu entender que para eles também foi dolorido. Quando você observa que teu pai e tua mãe também foi uma criança, que também teve medo, que também sofreu, teve seus traumas, você passa a olhá-los de maneira mais humana, mais pura. E isso faz com que você carregue essa honra, porque você olha para a história, honra essa história e traz para dentro de si aquela força, porque você só está ali porque eles passaram por isso, eles viveram isso, e isso te fortalece. E talvez porque a gente não possa entregar o que não recebeu em algum momento. Mário, a gente não entrega o que não teve? Como é que é isso? Retomando lá o assunto dos pais, eu acho que eu consigo te responder isso. Eu, como tantos filhos, perdi meu pai na pandemia recentemente. E foi interessante, meu pai ficou hospitalizado durante muitos dias, ficou quase 60 dias hospitalizado. Ele deu entrada no hospital por conta de um outro problema e acabou pegando Covid dentro do hospital. E aí foi um processo muito duro até que ele veio a falecer, vítima das complicações da Covid, né? E nós nos revezamos, a família, para ficar nos cuidados. E eu estive nos últimos dias com ele antes que ele foi entubado pela última vez. E aí, quando eu estava saindo do quarto, trocando o plantão com a minha mãe, que estava chegando, ele disse assim: filho, eu queria te agradecer a paciência que você está tendo comigo. E aí depois eu fiquei pensando que o meu pai, quando eu era pequeno, criança e adolescente, meu pai nunca teve paciência comigo. Meu pai não foi um pai presente, ele não foi um pai amoroso, ele não foi um pai que abraçava, que dava colo, mas ele foi um pai que nunca me deixou faltar nada, que trabalhava muito, pegava muito pesado, que pagou a escola que ele pôde pagar, que me incentivava a estudar. Ele foi o pai que ele conseguiu ser, o melhor pai que ele conseguiu ser. E um homem muito honrado e tudo. Mas eu ofereci para ele
algo que ele não conseguiu oferecer para mim. Então, se a gente evolui, e se a gente melhora, e se a gente cresce, a gente é capaz de dar e oferecer para as pessoas muitas coisas que a gente não teve. Porque eu acho que esse também é o nosso papel, né? De construir emoções, de construir recursos mentais, de aprender coisas novas. É para isso que a gente passa por aqui. Ô, gente, e dessa forma, que lindo, Mário. Nossa, se falando, a gente vai viajando na nossa vida, né? E dessa forma, a gente vai conseguindo transformar as pessoas que nos cercam. Porque, assim, às vezes a gente entra em um processo de evolução e de se conhecer e de se curar, mas a nossa casa não, né? E aí o que eu quero entender é, se isso acontece com a gente, como você disse, você consegue passar isso para as outras pessoas? Você conseguiu, talvez com essa atitude, gerar uma coisa, transformar o teu pai naquilo? Eu acredito fortemente nisso. Porque se a gente não consegue, pelo menos diretamente, mudar o comportamento das outras pessoas, pelo menos a gente consegue fazer as outras pessoas perceberem que uma mudança de comportamento é possível, porque elas veem a mudança de comportamento em nós. Então elas enxergam uma possibilidade de ser diferente. E aí, depois que você enxerga, as atitudes dependem de cada um. A nossa vida se transforma a partir de nós. É isso que você diz, por exemplo. Então, talvez a gente não consiga diretamente fazer com que uma pessoa mude. Mas o nosso exemplo de mudança é talvez a fagulha, o insight que as outras pessoas dos nossos sistemas, e a família é o nosso sistema mais próximo, talvez essa nossa mudança é o impulso que essa pessoa precisa, né, para entender que é possível. Ô, David, o que você mais mudou quando você se conheceu melhor? O que você acha que você é diferente hoje? Você era, sei lá, mais intempestuoso, mais... E hoje você acalmou? Me conta? Ou o contrário também, porque aproveitar e a vida também é uma mudança boa. Me conte. Bom, sempre tomei decisões muito rápido, assim. Pensei Decidido. rápido, tomei decisão rápida. Nem sempre tomar decisões rápidas é legal. Um ponto. Vou até engatilhar aqui no que o Mário falou. Muitas vezes, quando nós saímos de casa e começamos a morar sozinhos ou dividir apartamentos, sei lá, se for para fazer faculdade, nós ressignificamos os sentimentos que nós temos pela nossa família. Muitas vezes nós até pensamos, nossa, meu relacionamento com os meus pais, com a minha família mudou bastante. Porque tem um distanciamento, enfim, você consegue enxergar algumas coisas e sentir alguns sentimentos que no dia a dia acaba não sentindo. Então, quando eu comecei a morar sozinho, eu percebi que eu não podia tomar tantas decisões de forma tão rápida. Porque agora eu estou sozinho, mas se eu mudar desse apartamento, eu tenho que pagar a multa. Se eu sair daqui, eu vou deixar as pessoas na mão. E eu tenho um pouco eu carreguei um pouco esse padrão mental durante muito tempo. O Zé, como líder e não só como nosso líder, gestor da empresa, mas como um nosso parceiro de vida, acabou me ensinando muitas coisas. Eu participo muito das imersões, então eu também me envolvo demais nos conteúdos, mas no meu processo de autoconhecimento, o que mais me pegou aí foi identificar realmente isso. Eu sou uma pessoa em constante movimento. Então, o meu corpo está o tempo todo em movimento. Se você analisar, eu sou a pessoa que mais mexeu aqui, o tempo inteiro. Então, essa minha questão, e vai para academia, e corre, e faz muitas atividades, está o tempo todo assim, é um problema também, porque eu preciso pensar, eu não posso ser uma pessoa em constante movimento 24 horas por dia. Porque eu não posso sair desistindo das coisas ou tomando decisões rápidas, porque, isso me frustrou, não quero mais ficar aqui, vou embora. Então, o meu processo de autoconhecimento, que ainda persiste, e eu tento me lembrar todos os dias quando eu acordo, eu preciso respirar, eu preciso pensar o que isso vai me gerar de ônus e bônus, e o que isso vai gerar na vida das pessoas. Porque, às vezes, tomar atitudes rápidas pode me ajudar naquele momento, momentaneamente, né? Bem rápido, e tudo bem, passou, fiquei bem, mas pode te prejudicar de forma muito grandiosa. Sem dúvida. André, Diga. o que você já ressignificou na sua vida? Nossa, acho que tudo. Eu acho que desde que vocês estavam falando de pais, de mãe, né? Enfim, eu até brinquei com a minha mãe, já até pedi desculpa para ela, mas é uma pessoa que eu realmente rendo homenagem. Eu acho que eu tô onde eu tô e eu conquistei, e ela foi, eu acho que, uma pessoa muito importante para ressignificar isso. E para quem tem filho, né? Eu não sei quem tem filho, mas sabe que o filho ele ressignifica muito pra gente também, muito. né?
como ele transforma a gente, a nossa vida, o que, inclusive, a gente começa a entender melhor os nossos pais também, né? Então, é um processo que eu acho que é muito interessante. Então, quando você pergunta o que, eu acho que ele é uma ressignificação constante. Acredito Você, Jamile, nisso. você é tão menina ainda, mas você é muito madura, né? Ela fala com propriedade, né? Como Acho que é isso? Comecei cedo, né? Tava ali comentando com o Jairo ali da produção e o Zé falando a mesma coisa. Você ainda é jovem? Eu comecei com 9 anos. Eu acho que isso acabou me fazendo amadurecer mais rápido, né? Mais responsabilidade, lidando com... Eu criança, lidando com adultos o tempo todo. Isso acho que acelerou um pouco o processo. Mas sobre o que vocês estavam falando, sobre honrar pai e mãe, eu acho isso extremamente importante. Sempre que eu posso, assim, publicamente falar dos meus pais, que estão aqui hoje, inclusive eu já falei da minha mãe, mas meu pai está aqui também. E eu sempre faço, porque eu acho, como eu disse, extremamente importante. Eles plantaram em mim, eles investiram em mim, geraram em mim sonhos, né? E plantaram coisas boas. Eu pude aprender sobre eles e, com o aprendizado deles, colocar em prática muitas coisas na minha vida, apesar de as nossas experiências muitas vezes serem diferentes das dos nossos pais, mas com certeza os ensinamentos deles valem muito e, além do que, a gente atrai bênçãos para nós, né? Além da gente estar honrando os nossos pais, abençoando a vida deles, a gente atrai bênção para si. Então, eu levo isso para a minha vida sempre. Sempre que eu posso. Mãe, pai, eu amo vocês. Vocês são maravilhosos. Obrigada. Um beijo para os pais, viu? Zé, como perdoar uma pessoa que nos faz ou fez mal, mas perdoar de todo o coração? Amo falar de perdão. Perdoar é uma ação consciente, cognitiva, onde você resolve parar de sofrer. Onde você resolve tirar o poder do outro sobre você, de fazer você continuar sofrendo. Se o cérebro não sabe a diferença do que é real e imaginário, se toda reação química do cérebro é o pensamento, significa dizer, alguém me feriu há 10 anos e eu ainda não perdoei. Toda vez que eu lembro daquilo, o que a minha mente vive? O sofrimento exatamente como ele foi. Ou seja, enquanto eu não perdoar, aquela pessoa que me feriu, magoou, fez mal, continua me ferindo. Aí eu fico pensando, racionalmente e mentalmente, o ser humano que é muito inteligente. Qual é a razão pela qual a gente resolve continuar sofrendo, dando o poder para o outro, continuar te magoando? Então pensa, assim, amorosamente eu vou dizer, não perdoar é bem burro. É assim, é intelectualmente não legal. E eu vou repetir, o cérebro não sabe a diferença do que é real e imaginário. Eu lembrar da dor faz eu sentir a dor de novo, de novo e de novo. Então, enquanto eu não perdoo, aquilo está me ferindo todas as vezes. Aí eu vou dizer, você... É um estudo, eu faço isso bastante, né? Eu tenho um livro best-seller sobre isso, inclusive, o livro do perdão, que é qual é a razão, consciente ou inconsciente, que faz o ser humano não querer perdoar. E aí eu vou dizer de uma forma simples, de uma metáfora que eu criei. E a metáfora é a síndrome de Deus. Síndrome de Deus. Nós não somos deuses, nós somos filhos. Por que nós não perdoamos? Porque a gente acredita que quando você perdoa, o que está errado fica certo. Quando a gente perdoa, o que está errado continua errado. O que nós fazemos é desconectar da dor, é transcender aquilo, superar aquilo. Mas a causa e efeito, as 7 leis universais, o plantar e o colher continua. Então, a nossa mente, ela acredita, e carinhosamente eu chamo isso de síndrome de Deus, a gente acredita, eu perdoo e o que estava errado, o que está errado fica certo. Não, continua errado. Pode perdoar à vontade, que o que está errado vai continuar errado. Eu sempre falo, isso tem muito a ver com julgamento. E eu digo assim, né? Puxa vida, num mundo com bilhões de pessoas, todas criadas por Deus, nós somos iguais, Ele criou todos iguais. Quem sou eu para julgar o outro, se o que ele está fazendo é certo ou errado? Eu tenho que entregar o meu melhor, ser o melhor que eu puder, e o resto é entre ele e Deus. Não cabe a mim, eu não tenho esse poder,
né, desse julgamento ou desse castigo. Não sou eu que... As pessoas têm mania de querer castigar a outra pessoa porque ela errou com a gente, né? E não é... Acho que não cabe a nós. Esse papel não é seu. Isso aí, porque aqui a gente só fala do que a gente conhece, do que a gente também usa, né, do que a gente realmente confia. Eu gostaria de convidar, vamos levantar um pouco, vocês estão muito quietinhos aí. Vamos para a parte que a gente fala que é a melhor da casa, que é a cozinha, que aqui é a nossa casa, hein, André? Eu acho que é a melhor parte, porque foi o que a gente falou. Comer, conversar e aí ouvir boa música, não tem nada melhor, né? Ó, Então já tá pronto as nossas brusquetas. conta pra... Essa aqui é com A tomatinho. gente tem com tomate e aqui a gente vai ter com gorgonzola. Gorgonzola, muito Então, bem. Zé, vem decidam aqui como perto vão de mim. querer atacar. Tem e brusqueta a gente come Com a mão. com a mão. Tá. Depois o macarrão a gente vai ter prato, fica tranquilo. Tá aqui, podem Ô, Zé, servir. qual que é o seu prato preferido? O que você gosta de comer, assim? Você diz, vou fazer um jantar especial pra você na minha casa. O que eu te sirvo? É bem complexo que eu amo. Arroz, feijão, alface, tomate, bife. É isso. Adoro. Ah, uma batata também vai bem. É bem complexo a minha comida. André, tá fácil de Não, tá agradar. fácil. Tá fácil de já agradar. vamos comer hoje já. Coisa boa. Mas você sabe que o simples nos encanta, né? Tá fácil, mas não tem muita graça. Ele fica me cobrando um jantar, eu vou fazer pra ele arroz, feijão e bife. Não tem muita graça. E batatinha. Não tem graça, né? Precisa ser uma coisa especial. Isso é especial, né, Zé? Estou aberto para Isso é- coisas isso é especiais. especial. Olha, quando eu fui tratada tão bem. Ele Foi é um um jantar tão gentleman. bom, é um gentleman. Gente, hoje é um dia muito especial, né? Porque nós estamos nesta fase lançando. Geramos. Agora nós estamos. Eu disse assim, ô Mário, eu já estava quase colocando o teste de gravidez para criar um impacto, viu, David? Você que trabalha com redes sociais, para criar um impacto. Mas é um filho, gente. É claro que é um filho, porque tudo que a gente faz com muito amor, que a gente coloca muita energia, né, com muita fé, com muita alegria, é um filho. Então nós estamos fazendo o lançamento, Amanda Françoso e IBC, do meu livro, meu primeiro livro. Oba! Zé, que alegria, hein? Que coisa boa. Amanda, fico pensando, imaginando e me remetendo lá atrás, né? No meu primeiro livro. Isso é bom demais. É bom, não é? É um super filho. E, gente, uma obra de arte, tá? Que livro lindo, meu Deus do Que céu. gostoso. Diário da Vitória. Diário da Vitória. E aí algumas pessoas me perguntaram, é Vitória sua filha? Né? Minha filha chama Vitória, vocês sabem. Na verdade, foi assim, quando estávamos conversando, o Mário, que foi meu braço direito nessa parceria aqui, eu disse, eu queria um diário, porque o que é esse livro? É um método que nós criamos com todo amor e carinho, baseado nos treinamentos e ensinamentos do coach, baseado na minha história também, em tudo que eu aprendi durante esse tempo de vida. É um método para você encerrar o dia, né? E planejar o dia seguinte. Então você agradece o dia que está se encerrando e você faz o planejamento para o dia seguinte, porque a gente entende o quanto é importante você impulsionar as coisas, e tudo isso vai de encontro com o que eu tenho falado para você todo sábado, com o que traz a minha palestra, a minha rede social. Sim, eu quero que você crie os movimentos que você precisa para mudar as coisas que você tem que mudar na sua vida. Depende de você, a partir de você as coisas podem ser diferentes. Então o livro traz isso, esse método lindo. E aí eu queria que fosse assim, puxa, é um diário para a pessoa escrever à noite, então cada um tem que ter o seu, fica ali na sua cabeceira, você chega em casa, toma um banho gostoso, né? Faz seu jantar, sua meditação, na hora que você for deitar, você tira ali 5 minutinhos e você se conecta com o que está escrito no livro, né? Lê, escreve uma coisa que, por exemplo, fez o seu dia mais feliz, um sorriso de alguém, o olhar de alguém, uma palavra, e prepara o que você vai fazer no outro dia. Olha, amanhã eu vou ligar para fulano que eu tô devendo, eu vou fazer uma visita, ou eu vou mandar um e-mail de trabalho, vou marcar um café com alguém que eu queira para um planejamento profissional. Então, isso é muito importante. Então, para mim, é um diário de prosperidade, é um diário de sucesso, é um diário de impulsionamento. E por que não um diário da vitória? Porque a vitória é uma palavra que eu sempre usei muito na minha vida. E, por coincidência, é o nome da minha filha. Então, não é um livro da minha filha, é Vitória no sentido de diário da prosperidade. Mas eu achei que casou muito bem. Ele tem as páginas mais escuras, remetendo a um diário mesmo. E você vai escrever junto comigo. Não deixa de ser uma autoterapia, né, Mário? Mário, eu tenho que te isso. agradecer tanto. Você foi tão meu parceiro. Teve uma Imagina. paciência tão grande comigo. Imagina, Amanda.
eu trabalho no mercado editorial há muito tempo e, para mim, trabalhar como editor é também a realização de um sonho, né? Na Faculdade de Letras é um caminho pouco usual, né? Todo mundo acaba indo muito para a sala de aula, eu fui também. Mas trabalhar como editor, para mim, é uma realização de sonho porque eu ajudo pessoas também a realizar sonho. E os livros mudaram a minha vida, e os livros mudam a vida das pessoas. Então eu acho que tanto para o autor é muito importante ter um livro escrito, como quando esse livro chega até as mãos de alguém, para aquela pessoa também faz a diferença. E aí, completando o que você estava dizendo sobre o Diário da Vitória, quando nós pensávamos nesse título, a gente pensava que nós temos pequenas vitórias diárias que as pessoas às vezes não dão muita importância e não pensam muito. A gente pensa numa grande vitória, numa coisa muito, né, num planejamento gigantesco, e aí eu quero agradecer quando isso acontecer. Se a gente tem o hábito de agradecer todas as pequenas vitórias diárias, a gente passa a reconhecer que a nossa vida é muito melhor que a gente supõe que seja. Então, o Diário da Vitória é um método para a gente reconhecer essas pequenas vitórias diárias e, de repente, pensar, poxa, a minha vida é muito melhor do que eu imaginava. Então eu posso ter um ponto de vista muito mais positivo sobre a minha vida. Eu posso olhar para a minha vida e pensar que eu posso conquistar muito mais se eu reconhecer tudo que eu já fiz de positivo. E aí a gente dividiu, né? Eu não sei se eu posso contar tudo. Tem que perguntar pro diretor se eu posso entregar algumas coisas da apresentadora. Pode, diretor? Ele falou, Amanda... por mim, pode. Por mim também, a minha vida é um livro aberto. Porque a Amanda era assim, gente. A Amanda, toda semana ela chegava com uma ideia. Então, no processo esse processo de coach para escritores, o que eu acabo fazendo? Eu acabo ajudando pessoas que têm muito desejo de escrever a encontrar onde está a trava para ajudar essas pessoas a produzirem um livro. Às vezes é no processo criativo, às vezes é na procrastinação. Então a gente vai e acaba tirando o livro, a ideia do papel e criando um livro. Para Amanda, o problema era diferente. A Amanda todo dia tinha uma ideia diferente. Então a Amanda tinha 10 livros na cabeça. Ô Mário, o primeiro dia que eu tive a primeira reunião com ele, o Zé disse, olha, você vai falar com o Mário, a gente vai fazer o teu livro e tal. Fizemos a reunião à tarde, aí ele falou assim, olha, aos poucos você vai me mandando o que você já escreveu do livro, o que você pensa do livro. Quando que eu mandei? No outro dia. Na mesma noite eu escrevi, já mandei tudo. E aí, o que a gente fez? A Amanda me mandava e eu falava, Amanda, nossa, eu achei maravilhoso, mas vamos deixar para um segundo livro? Aí na outra semana ela me mandava, Amanda, achei maravilhoso, vamos deixar para um terceiro livro? Mas a gente acabou colocando, dividindo o livro em 3 partes, então ele tem 77 dias de reflexão, e o 77 é também proposital, né? Tem todo um porquê de ser o 77. Depois, a Amanda ajuda as leitoras a encontrarem significados profundos para questões que para a Amanda também são muito importantes. Vida, maternidade, carreira. E o livro encerra com textos, reflexões da Amanda, que ela queria muito fazer, que é um bate-papo. A Amanda queria também continuar batendo papo com as pessoas através do livro. Então o livro se encerra com textos que a Amanda escreveu, refletindo sobre essas questões e continua batendo papo com essas pessoas. O livro tá lindo, eu quero te parabenizar, você é uma pessoa muito empenhada, você tem potencial para escrever outros 10, 15, 30 livros, porque você é criativa, você é uma executora, você tem vontade de fazer acontecer. Foi uma honra trabalhar com você. E o livro Mário, a honra é tá toda incrível. minha, viu? Você sabe o quanto eu sou apaixonada pelo teu trabalho, pelo teu jeito de conduzir, né, a tua carreira, o teu lado profissional. E o carinho que você colocou junto comigo é muito gostoso, porque quando a gente tem um sonho e as mãos chegam para nos ajudar a realizar, é uma energia de amor muito grande, porque todo mundo está dentro do teu sonho. Eu sempre digo que quando eu piso num palco, aqui não tá só a minha história de vida, a minha vontade. Aqui tá a minha mãe, tá o meu pai, né? Tá a minha avó que assistia TV, sonhava com coisas para mim. Tá uma trajetória inteira, tá uma cidade do interior, tá um processo que só eu sei. Então, toda conquista, sim, a gente tem que agradecer as diárias, as vitórias diárias, como o Mário disse, que você vai agradecer agora aqui com o teu livrinho. E tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que comemorar. Eu sou daquela que comemoro, que agradeço, é muito importante. Zé, obrigada, viu, pela oportunidade em lançar o meu primeiro livro pelo IBC.
nós ficamos muito felizes porque você é uma pessoa extraordinária e fomos junto com você. Estamos juntos com o teu primeiro livro. Tomara que segundo, terceiro, quarto, quinto. Amém, amém, amém. E ó, você já pode... tem o QR Code também, que é uma coisa diferente que você disse, né, Mário? Isso. O que a É uma gente novidade bolou pra para esse vocês. livro? Esse livro é um livro interativo. Ele é um livro que faz um jogo entre o que está no papel e o que está nas redes. Então, existem vários momentos que o livro tem um QR Code em que o leitor pode colocar o celular e assistir a Amanda lendo o texto. Então, eu posso ler o texto e posso também assistir a Amanda lendo o texto para mim. Então tem alguns QR Codes que vocês vão poder assistir a Amanda com vídeos exclusivos, tá? É isso Não aí. são vídeos que estão liberados. Eu posso contar um segredo que tem nesse livro? Pode. Tem um vídeo da mãe da Amanda fazendo uma receita, que é a receita preferida da Amanda. Viu, André? Você já adquira o seu. O diretor, qual será essa receita? É segredo, tem que ter o livro pra ver. Sim, tem a receita. Eu falo sobre maternidade, sobre relacionamento, né? Sobre a tua profissão, os teus sonhos, sobre o teu empenho e a tua dedicação, o teu comprometimento em fazer as coisas. Porque quando a gente tem vontades, sejam elas quais forem, a gente tem que ter comprometimento com a gente mesmo. A gente tem que ir lá e fazer acontecer. E eu fico muito feliz. Enfim, já está à venda. Você adquire aí pelas minhas redes sociais, a Amazon, no site do IBC, né, Mário? www.ibcshop.com.br ibcshop.com.br. Estamos aí, ó, agora é sucesso. E as primeiras pessoas que adquirirem, nós vamos fazer também o autógrafo, depois nós vamos fazer o encontro online para bater um papo, nós vamos ter também a nossa festa de lançamento, um monte de coisa acontecendo, mas eu vou compartilhando com vocês aqui no programa e também através das minhas redes sociais, que você já segue aí, Amanda Françoso Oficial. Bem, Jamile, eu tô falando aqui do meu livro, hoje nós estamos fazendo o lançamento na televisão, mas eu quero que você fale do seu, que eu vi Pois também que você é. tem um livro lindo aí. Esse aqui se chama Sonhos em Movimento. E eu compartilho desse sentimento de lançar um primeiro livro. Eu sei o que você está sentindo. Esse livro saiu bem no meio da pandemia, assim. E ele é muito especial na minha vida porque eu sempre gostei de ler, gostei de escrever. E minha mãe que via em mim essa escritora, que agora sou, e ela falava para mim, você deveria escrever um livro. E aí aproveitei que estávamos, né, em momento de pandemia, sentei e comecei a escrever. Esse livro é um romance. Ele conta a história dessa menina que está aqui no meio, que se chama Hannah. E os Sonhos em Movimento é ela, que é o próprio sonho em movimento. E a história dela a gente vai imergir nessa história dela, vai contando as dificuldades, os momentos, as nuances da vida de uma jovem. E ela chega prestes a um suicídio. Tô dando um pouquinho de spoiler para vocês, vou tentar não contar demais, mas é difícil. Mas algo surreal acontece na vida dela que impede isso de acontecer. Então, é um livro que eu indico para as pessoas. É bem interessante, sou suspeita para falar, mas eu acho que vocês vão gostar. Está disponível na Amazon, no formato e-book, somente por enquanto. E, enfim, isso aqui é um filhinho. Filhinho, com um filhinho certeza. diferente, né? Porque eu tô acostumada a lançar álbum É verdade. e músicas, e o livro foi interessante o processo criativo para mim. Sucesso Muito no livro, obrigada viu? para você igualmente. Sucesso no livro. Ô, Mário, a pessoa que quer escrever um livro, qual é o primeiro passo? Ela tem que começar, vai lá para o computador e vai escrevendo mesmo, um pouco sobre a vida dela, ou sobre se for uma ficção, uma coisa que ela queira. E aí ela apresenta isso para uma editora, é esse o caminho? Tem uma diferença entre querer escrever um livro e querer lançar um livro. O processo de lançar um livro, ele precisa, se a sua intenção de escrever é realmente lançar, é que esse livro chegue até as mãos das pessoas, é importante que ela já comece com um direcionamento profissional, porque ele vai entender a partir de um editor como é que ele vai fazer um produto editorial que já esteja adequado ao mercado, a um nicho de público, né, para fazer já algo que seja também comercializável, né? Agora, existem muitos processos de escrita
que são importantes e que não necessariamente vão virar um livro para ser lançados, mas que são processos que a gente usa da escrita para colocar para fora aquilo que está dentro da gente, para organizar mentalmente. No coaching a gente tem muitas ferramentas que a gente pede para as pessoas escreverem. No seu livro, a escrita também é uma ferramenta, né, de organização interna. E é isso, né? Quando a gente escreve, a gente se organiza. Mesmo quando você vai planejar realmente o outro dia. A ideia do livro surgiu porque eu faço muito isso à noite. Hoje a gente tem o celular, bloco de notas, mas eu também sou bem... Eu gosto do papel. Eu boto ali o papel e a caneta, e porque aí vou ticando, e aí lembro de uma coisa, e puxo uma flecha pra cima e pra baixo, e vira aquela confusão do papel que só eu entendo. Mas parece que a gente se organiza quando você... E nas tuas imersões, a gente escreve muito. Eu me lembro que quando eu fiz o primeiro, o PSC... Meu Deus, como eu escrevia. E eu ainda ele falava, agora vocês vão colocar numa folha o cronograma desde que nasceu. Lembra que tem a parte da infância, você vai escrevendo? O meu Deus, ficou gigante, tipo gigante, eu escrevi muito. É por isso que eu digo que as pessoas precisam escrever, mesmo que não seja para lançar. Sim. Então, o processo da escrita é um processo importante. Agora, se eu quero lançar um livro, é importante ouvir um editor, que aí a gente pode orientar como é que essa escrita vai se tornar também um produto editorial. É isso mesmo. Quantos livros o senhor José Alberto Marques tem lançado? Tenho 67 livros e 15 milhões de livros vendidos. Que coisa linda, né? Ô, Jamila, um dia a gente chega lá. A gente chega. Um fé e dança. Gente, o que é essa música, né? É maravilhosa. Essa música conta a história, a minha história, conta a história de muita gente que eu já encontrei ao longo desses 20 anos de jornada aí pela música. E é maravilhoso como ela se renova, e as milhares de histórias que as pessoas compartilham comigo realmente vai muito além do que eu posso medir. E eu sou grata assim por essa música. É uma bênção assim na minha vida. Amanda, a gente tem uma história com essa música no IBC. Olha aí, Conta, não tô Rosimar. falando. A gente tem uma história com essa música no IBC. A gente se emociona muito com a tua música, porque ela faz parte da história de muitas pessoas do Brasil. Verdade. Né? Nós temos um momento ápice no nosso treinamento, no Master Coach, e essa música é sempre presente no nosso treinamento. E isso é muito profundo. Então é uma âncora de poder para as pessoas, de fé, de força, de vitória mesmo. De vitória e poder. E tem mais. Nas minhas imersões, nas meditações com milhares de pessoas, eu também uso a sua música Tá vendo? como reflexão Compartilhar pós-meditação. esse espírito de vitória é maravilhoso, o que causa nas pessoas, né? É lindo, é uma Muito missão. importante. Vocês falaram de âncora, né? A Rosimar falou. A música pode ser uma âncora e... A gente se afeiçoar, Zé, a amuletos, por exemplo, né? Eu sei que você gosta muito de elefante. Você tem, inclusive, uma meditação que é de elefante. Que, aliás, eu preciso compartilhar isso com você. Eu já fiz os treinamentos, participei da Casa do Zé no ano passado, no começo desse ano. Março foi, né, Mário? Março, verdade. E... uma das coisas que mais fez sentido pra mim, assim, tudo é maravilhoso, tudo é incrível, mas quando eu te ouvi contar a história do elefantinho lá, que quando a gente tá falando de âncora, que você... Parece que você coloca a tua história naquilo. E eu até queria, se você puder, de forma rápida, não como meditação, claro, mas contar, porque eu acho que quando a gente ouve, se a gente está emperrado com alguma coisa, parece que dá um alívio, assim, é muito legal isso. Então, você também, né, que está aí nos assistindo, que você possa ter uma música para te ancorar, é uma história, é um livro, é a palavra de alguém, isso é muito forte. Âncoras são estímulos externos que causam reações e sensações internas. Eu ouço alguma coisa, eu toco, eu cheiro e eu tenho toda uma reação química no cérebro me empoderando. Isso é uma âncora. A história do elefantinho. Um elefantinho, lá atrás, quando a gente ainda tinha os elefantinhos no circo, preso, que a legislação era diferente, os elefantinhos nasciam e no primeiro dia, para eles não ir embora, é colocada uma estaca no chão e na pata do elefantinho. Acontece que ele tem um instinto de liberdade e ele faz muita força, muita força. E quando ele percebe que está machucando muito, ele para de fazer força. No outro dia, o adestrador coloca a corrente na outra pata e coloca o toco e vai passando. No máximo em 2 semanas ou 1 semana, o elefantinho ele diz: esse toco é maior do que eu nunca mais
vou tentar arrancar o toco, porque ele está com as 4 patas doentes. Mas os anos se passam e o toco é o mesmo, e a corrente é a mesma, porque isso é uma crença. O elefantinho acredita que aquele toco e aquela corrente é maior do que ele, que toda vez que ele puxar, ele vai sofrer, e ele nunca mais vai puxar. Se a gente assistir esses filmes de elefantes mais antigos, você vai ver que são elefantes enormes, com aquelas correntes finas na pata, com os toquinhos, que você diz, mas como que esse toco segura esse elefante? Não é o toco, é o significado que a gente dá para o toco. Eu falo que dentro de nós tem um elefantinho interior. O que aconteceu lá atrás, que era pequenininho, que a gente achou que era enorme, e até hoje a gente acredita que é enorme. As emoções são a direção do nosso pensamento. Quanto maior a emoção, mais o impacto do nosso pensamento. Então as emoções lá na infância negativa, pequenininhas, hoje podem estar muito grandes, mas elas não são reais, são imaginárias. Então, o elefantinho interior é essa memória que a gente tem de algo lá atrás, que hoje é pequenininho, mas para a criança foi algo enorme. E aí a gente traz isso para a nossa vida. E na nossa metáfora do elefantinho, um dia o elefantinho no circo vê uma criança em risco de vida. Ele vai engatinhando, ele escapa da família e tem um tigre. E o menino, o nenê, vai ser engolido pelo tigre. E só o elefantinho vê aquilo. E para salvar aquela criança, o elefantinho vai embora. Ele liberta do toco. Moral da história: a gente vai ter que ter uma criança interior, a própria criança, para a gente quebrar as nossas correntes e as nossas crenças. Pensa, tem alguma coisa dentro de nós que tem a ver com esse elefantinho que está preso no passado? Imagina, Amanda, uma criança com 7, 8 anos, a professora pede para ela ler. Ela vai lá na frente e, por acaso, ela gagueja, ela treme e todo mundo da sala ri. Imagina o que aconteceu no sistema nervoso dessa criança. É um trauma muito grande. Só que, se a gente vê hoje, é engraçado, porque toda criança que começa a ler, ela vai dar uma engasgadinha, ela vai dar uma gaguejada, mas para aquela criança, aquilo lá pode dar 20, 30, 40 anos de dor e ela nunca mais querer falar em público. É verdade. Então essa restauração, essa ressignificação, essa mudança de percepção das emoções negativas, fortes, da infância, da adolescência, é algo que a gente quer trabalhar. Quebrar a corrente do elefantinho interior. É isso mesmo, fez muito sentido para mim. E o que eu desejo a você é isso: quando você estiver vivendo um momento de desafio, de dificuldade, que você quebre essa corrente e arranque esse toco, tá bom? Errando o nosso sábado à noite, quero propor um brinde a vocês. Muita saúde. Chefe, venha brindar conosco. Vamos. Eu sei que você está finalizando o nosso Eu já vou jantar. servir 2 e já brindo com vocês Por aqui favor, também. o chefe preparou uma massinha deliciosa para o nosso sábado à Vou noite. pegar a minha taça e já trago os pratos. Vinho para quem é de uva, vinho para quem é de vinho, suco de uva para quem é de suco, não é, Mário? A gente é do vinho. Saúde a vocês, saúde, gente. Saúde. Zé, saúde. Rosimar, Jamile, saúde, paz, alegria. Um brinde aos bons e novos caminhos. Que esse brinde se estenda a você que está em casa também. Que você possa receber um pouco dessa energia, né, desse alto astral, dessa comemoração. Aqui a gente brinda a tua presença, a dos nossos convidados, o lançamento do meu livro, as comemorações pessoais de cada um aqui. E a gente brinda a oportunidade em estarmos todo sábado à noite levando para você um pouco mais de conhecimento, de alegria e recebendo também toda a tua energia. Saúde, gente! Delícia. Nosso chefe. Tô chegando com o seu prato aí. Tá. É que você tava falando, eu falei, não vou interromper Ô, ela, chefe, né? o certo é a massa al dente? O que é o correto segundo a literatura? Porque a carne, eu sei que é mal passada, Licença. que é o certo, né? Eu não gosto muito, mas A literatura é. diz que a massa é al dente. Al dente. Mas como a gente faz em casa, é a que você gostar mais. Tá, não tem. Mas se a gente for para um restaurante, você provavelmente vai comer ele al dente.
Você sabe que esses dias atrás veio uma pessoa aqui especializada, um chefe, em congelamento e descongelamento de alimentos. Aham. E quando eu trouxe o assunto da massa, porque minha mãe faz umas sopas para Vitória de Eu tô legumes, precisando conhecer ora sua mãe, né? pronobis. Porque a mãe dela, pelo jeito, Minha mãe tá cozinha super bem. divulgada no programa de hoje. Bota a carninha, bota tudo, faz um sopão. E a gente congela, e aí, né, eu faço esse descongelamento em banho-maria, enfim. E durante a semana. E o chefe que esteve aqui disse, Amanda, diga à sua mãe que tem que dar um susto no macarrão e tirar. Ele tem que ficar praticamente duro, porque aí, quando ela for descongelar, ele vai chegar na textura, essa palavra, na textura adequada. A massa que geralmente a gente come em casa, se você seguiu da embalagem o tempo de cozimento, ele vai deixar o dente. Porque atrás da embalagem sempre fala ali, né? 5 minutos, 7 minutos, enfim, se seguir, vai ficar legal. Gente, bom apetite, vamos provar pra gente já ver se tá uma delícia, com certeza tá. Ô chefe, tem algum segredinho? Ai, que molho gostoso. Agora eu fico com a boca cheia, né? Nossa, uma delícia, muito gostoso. A gente pode fazer falta de educação, falar de boca cheia? David, então vou passar a pergunta pra você primeiro. Ah, pronto! Algum segredo, chefe, no molhinho? Não, eu acho Pra que assim... compartilhar com quem tá em casa? É, a gente deixou ali bastante tempo apurando, para tentar tirar o máximo possível de água. Tem gente que acrescenta leite, nesse molho a gente não acrescentou leite. Então a gente quis preservar mais o gorgonzola mesmo. Se quiser um molho mais limpo, enfim, acrescenta mais líquidos nele. Não foi o que a gente fez hoje, a gente deixou mais Você faz muita despedaçado. massinha, Mário, na sua casa? Faço. Vocês gostam? Faço muita massa. Esse molho tá incrível, Gostoso, né? porque gorgonzola é um queijo forte. Então, para conseguir esse sabor que preserva o sabor do queijo, mas que não faz ele sobressair também a textura da massa, é difícil, tá? De parabéns, chefe. Tá incrível. Uma delícia. Eu posso usar esse molhinho, esse mesmo molho, para uma brusqueta, para uma carne, em cima de uma Fica carne? maravilhoso esse molho de Ai, que carne. legal. Muito bom. Vale a pena para qualquer coisa. Chefe, posso fazer um merchan aqui, se o diretor deixar agora? Claro. O diretor até conhece. Eu queria só aproveitar que a gente está aqui com tanta gente bacana, importante, e falar dos Chefes Especiais, que é um projeto que a gente tem em São Paulo, onde a gente ensina crianças com síndrome de Down Olha a que cozinhar lindo. para o mercado de trabalho. Imagina, isso não é um merchan de Então- jeito nenhum. Isso é uma iniciativa. Utilidade pública, uma iniciativa Então fica maravilhosa. um convite para todos conhecerem, chama Chefes Especiais. Tem o Instagram? Tem o Instagram, @chefes. Chefes_especiais. Que lindo. É muito legal. Então é só crianças com Down mesmo. E elas vão para o mercado de trabalho mesmo. Então fica o convite. E você sabe que as crianças, né, independente de qualquer coisa, elas são apaixonadas, encantadas com a cozinha, né? Muito. Eu vejo pela minha filha, a gente leva e ela quer preparar o leitinho dela. E agora ela me vê temperando a salada, ela quer fazer igual, claro, não tem a medida, bota todo o sal, bota tudo que tem que botar. Mas é lindo ver esse interesse, né, em participar. Bem como esporte e tudo que a gente puder incentivar a gastronomia é maravilhoso. E é bacana, porque assim, é o momento que a gente falou de estar com família, né? Então eu acho que a cozinha propicia que a gente esteja com a nossa família. E com criança, né? Você vai lá, aprende, não precisa fazer uma receita elaborada, qualquer coisa que seja bacana em estar junto, né? Eu digo que é muito bom quando a gente aprende a deixar as nossas crianças, os nossos filhos, participarem ativamente do dia a dia, sem se preocupar, ai, mas vai derrubar tudo, vai sujar. Gente, deixa a criança ser feliz, deixa ela entrar naquela rotina da família. E dessa forma, talvez ela se interesse em comer um vegetal, né, uma salada. Ah, meu filho não come. Porque talvez ele não participe da cerimônia que é preparar, que é estar envolto ali, faz uma carinha, uma brincadeirinha. É muito interessante isso. Zé, nós estamos quase chegando ao finalzinho do programa e eu não posso deixar de te perguntar sobre a jornada da vida. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Todos nós nascemos para uma grande jornada. E são 5 jornadas. A primeira jornada é nos tornarmos agentes de transformação do mundo. E o mais interessante é que esse mundo começa no mundo interior. No mundo interior, no mundo da família, no mundo da mesa, da família. Então nós precisamos nos tornarmos agentes de transformação do mundo. Quando isso acontece? Quando você chega nos lugares e você aglutina pessoas, as pessoas gostam que você está lá. Quando você é um aglutinador. A segunda jornada da vida é servir. E uma coisa interessante, que servir é muito, muito extenso.
Mas quando você está presente no lugar que você está, você com certeza vai estar servindo a você e as pessoas próximas de você. Nascemos 3 para buscar. A maior busca é a busca de quem nós somos, o autoconhecimento profundo. Mas além dessa busca, que é a maior busca do corpo e da mente humana, tem a busca da fé, da energia maior, de Deus. A 4ª jornada da vida é sermos criadores conscientes de riqueza. E o melhor, que quando a gente fala em riqueza, é mais comum as pessoas pensar no que é tangível, dinheiro, carro, casa. Mas são 7 riquezas, essa é só a última. E acredite, a riqueza material é o resultado de todas as outras riquezas. Família, relacionamento, conhecimento, dinheiro, tempo, saúde e espiritualidade. O conjunto disso vai deixar a pessoa com materialidade. E a 5ª jornada é nos tornarmos filósofos da própria vida, pensadores da própria vida. O que é isso? Termos princípios e valores sólidos. Nossas crenças, que literalmente é a base dos nossos valores, é isso que nós precisamos trabalhar. Conceitos maravilhosos existem no mundo. A Bíblia, por exemplo, nos torna grandes filósofos da nossa vida, quando a gente honra e respeita e segue. E tem outras filosofias que eu aprendi como coach: honrar e respeitar. Essas são as 5 jornadas da vida. E eu quero convidar você que está em casa a pensar, né? O quanto que eu estou transformando o mundo e o meu mundo, de 0 a 10, quanto que eu estou transformando, quanto que eu estou servindo, o quanto eu sou um buscador, o quanto que eu sou um criador de riqueza e, finalmente, o quanto eu sou um pensador que vive uma vida de princípio e propósito. Levem isso para a vida de vocês. É isso aí. Como a gente tem que refletir e realmente pensar no que a gente entrega, né? A vida traz o que leva. Então é muito importante que você perceba o que você está deixando para a tua vida e para dos outros. Rosemar, o que é preciso para ser um Master Coach? É um mergulho na profundidade do ser. As nossas redes, elas estão muitas vezes vazias porque a gente não se lança a mares mais profundos. O próprio Cristo nos ensina que é necessário buscar mares profundos e lançar a rede em outros lugares, para que a gente possa ter uma pesca farta. Para ser um Master Coaching, a gente busca essa pesca todos os dias, que ela seja farta. Para que a gente possa curar alguém, ou ser instrumento de cura, de transformação e de alta performance para alguém, a gente primeiro tem que olhar para si. É necessário que a gente aproveite a oportunidade de olhar para si, a oportunidade que essa maré tortuosa está me dando de olhar para a minha vida e ver com o olhar da ressignificação que essa história é uma nova história que eu posso me contar. E que até aquele momento eu não conseguia ler. É como se os meus olhos não enxergassem as letras da minha vida. E um Master Coach é isso. É pescar em mares profundos. É olhar para a própria história, para a própria vida e ler no seu livro da vida aquilo que te empodera, aquilo que te fortalece, porque é aí que você consegue ser um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Muito legal, lindo, lindo mesmo. Isso faz parte de um treinamento, né? Isso é o treinamento do IBC. Vocês têm lá, Zé, inúmeros cursos, se a pessoa entrar na rede social. Cadê o David, que fala das nossas redes aí? David, passa as redes sociais do IBC pra gente, tá aí no vídeo pra você também. Isso, @José Roberto Marques. Né, tem todos os conteúdos referentes ao Zé, os treinamentos, né, os nossos programas de mentoria, de mastermind, e também temos o IBC, @IBC Coaching, com as postagens das nossas agendas, quando serão os próximos cursos, muitas pessoas que já passaram pelas nossas turmas e também muitas dicas. Nós postamos muitos conteúdos diários que servem como pílulas de incentivo, dicas também para o seu negócio, dicas para você desenvolver uma rotina de autoconhecimento também, né? Então tem bastante coisa lá, além das nossas agendas e além da parte profissional em si, né? Temos muitas dicas. A gente tem que aproveitar, né? Eu digo assim, foi o que eu comentei aquela hora do YouTube. Puxa vida, em vez de ficar ali numa bobagem, vê uma palestra, em cada palestra é sensacional, você sai assim, embriagada de conhecimento. É muito legal a gente usar o nosso tempo com coisas que façam parte da nossa evolução. E o mesmo eu digo das redes sociais, né? A gente gosta de postar nossas bobeirinhas, é uma delícia, mas a gente usa também para o mercado de trabalho, não é, David? Você trabalha com isso hoje. E aí o empreendedor, o empresário, tenha você a profissão que for.
Isso, é muito importante você conseguir conciliar a sua vida profissional e a sua carreira dentro das suas redes sociais, porque ali você vai mostrar para as pessoas que você é um ser humano. Olha, eu tenho um negócio, eu tenho a minha rotina profissional, aqui é meu trabalho, o que eu posso compartilhar do meu trabalho é isso, às vezes faz sentido para você, pode ajudar outras pessoas também, mas eu também tenho a minha vida pessoal que é assim, eu tenho família, eu tenho os meus encontros com os meus amigos, então é legal aprender a usar as redes sociais dessa forma e às vezes tirar um pouco aquela ideia da cabeça de eu vou criar um Instagram meu pessoal trancado e um Instagram meu super profissional. Muita gente faz isso. O mais legal é que você conseguir conciliar quem você mostrar quem você é para as outras pessoas, enquanto pessoa no seu dia a dia, e também mostrar o sentido que seu trabalho faz para você. Porque muitas vezes as pessoas acham que estão ali sozinhas ou passam por determinadas situações muito parecidas com as suas. Então, às vezes, compartilhar também umas dores do seu dia, algumas coisas mais de bastidores é interessante também. E lembrando que, além das nossas redes no Instagram, nós temos uma série de vídeos muito poderosos no canal do José Roberto Marques no YouTube, né? Temos aí vídeos do nosso reality show, que é incrível. Tem a mentoria, a Casa do Zé, que você participou também. Participei esse ano, tá aí no YouTube pra você ver. Dê uma olhadinha lá, tem a Amanda lá. Me ver despirocando. Você não botou tudo aquilo, não, né? Cortou aquelas partes, né? Cortou um pedaço. Então, é isso, Amanda. Eu acho que o importante de enxergarmos as redes sociais hoje é que a rede social ela faz parte integral das nossas vidas. Então, nós precisamos entender que ali é uma pequena parte da nossa história. Então, não faz parte da nossa história sermos reais, sermos verdadeiros e também compartilhar aquilo que nós fazemos como ofício, né? Como trabalho também. É isso aí, certíssimo. Mário, obrigada, meu amor. Amei você aqui. Obrigado a você. E eu sempre digo, você é um poeta, você traz poesia à nossa vida. Imagina. Na sua forma de falar, no seu carinho, em qualquer momento, qualquer mensagem, qualquer atendimento, ele é sempre muito, muito carinhoso, muito atencioso. E eu quero te agradecer publicamente pela parceria no nosso livro, viu? Que seja daqui pra frente um sucesso, que a gente lance aí, comece, né, Zé, com o pé direito. Sim. E que venham muitas outras oportunidades de trabalho para estarmos juntos. Imagina, você mora no meu coração. Foi uma parceria que começou e depois virou amizade, né? E a gente se vê muito por aí. Espero que a gente faça muita coisa junto, que a gente se encontre muitas vezes. Quem tem o prazer e a delícia de te conhecer pessoalmente, conviver com você, sabe da mulher incrível, extraordinária que você é. Eu te admiro profundamente. Espero que você também tenha muito sucesso nesse, em todos os outros projetos e sempre que você convidar, vou estar por aqui. Amém. Obrigada, Jamile, minha linda. Muito obrigada, Eu que agradeço estar aqui com pessoas maravilhosas. E obrigado, Amanda. Obrigado a todos de casa aí que estão nos assistindo. É sempre um prazer poder compartilhar com vocês o que eu mais amo fazer na minha vida, que é cantar. E poder fazer isso com as minhas músicas aqui foi incrível. Obrigada. Obrigada a você, a gente amou. Rosimar, obrigada mais uma vez, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. É uma honra estar presente aqui, muito obrigada. Que bom, E eu deixo aqui um convite para as pessoas que estão em casa a lançarem as suas redes em águas mais profundas. É isso aí, precisamos. Muito Zé, obrigada. meu querido, obrigada mais uma vez, viu? Gratidão. Gratidão. E sempre lembrando as pessoas que esse trabalho de autoconhecimento é poderoso e que nós dedicamos a nossa vida para isso. Então fiquem curiosos para conhecer um pouquinho mais do José Roberto e mais ainda do IBC. É isso mesmo. Lá você vai encontrar um processo de transformação e evolução muito grande, um processo que nós aqui encontramos e de alguma forma semeamos, né? Porque a gente tem que semear o bem e levar você a se conhecer faz parte disso tudo. Parabéns por tudo que você desenvolve, por tantas vidas que você cura, salva, partilha, por tantas vidas que caminham nessa jornada ao lado da tua missão. Amanda. Obrigada, viu? E assim, só pra que ele foi bem humildezinho ali. São mais de 5 milhões de pessoas treinadas pelo IBC e pelo método do José Roberto Marques. Só lembrando os números, mas são mais de 5 milhões de pessoas que ele já E vocês têm treinamento toda semana, né? Toda semana tem uma coisa, gente. É uma loucura. Gente, amei o nosso programa de hoje. Quero deixar o meu beijo especial a você que está em casa também, que passou um pouco do seu sábado à noite aqui conosco. Você sabe que esse convite se estende a você, a sua família, aos seus amigos e que você possa sempre sair melhor do que entrou, viu? Obrigada, chefe, mais uma vez.